Judas, versículo 1, diz a palavra do Senhor: Judas, servo de Jesus Cristo e irmão de Tiago, aos chamados, amados em Deus Pai e guardados em Jesus Cristo, a misericórdia, a paz, o amor vos sejam multiplicados. Amados, quando empregava toda a diligência em escrever-vos acerca da nossa comum salvação, foi que me senti obrigado a corresponder-me convosco, exortando-vos a batalhardes diligentemente pela fé que uma vez por todas foi entregue aos santos. Pois certos indivíduos se introduziram com dissimulação, os quais, desde muito, foram antecipadamente pronunciados para esta condenação, homens ímpios, que transformam em libertinagem a graça de nosso Deus e negam o nosso único soberano e Senhor Jesus Cristo. Quero, pois, irmãos, lembrar-vos, embora já estejais cientes de tudo, uma vez por todas, que o Senhor, tendo libertado um povo, tirando da terra do Egito, destruiu depois os que não creram. E a anjo, os que não guardaram o seu estado original, mas abandonaram o seu próprio domicílio, ele tem guardado sob trevas, em algemas eternas, para o juízo do grande dia. Como Sodoma e Gomorra e as cidades circunvizinhas que, havendo-se entregado à prostituição, como aqueles, seguindo após outra carne, são postas para exemplos do fogo eterno, sofrendo punição. Ora, estes, da mesma sorte, quais sonhadores alucinados, não só contaminam a carne, como também rejeitam o governo e difamam autoridades superiores. Amém? Vamos orar. Senhor Deus, muito obrigado pelo teu amor, pela tua graça e pela tua misericórdia. Senhor Jesus, nós temos encontrado dificuldades de perseverar na fé, porque muitas vezes nós nos descuidamos do nosso tempo de oração, do nosso tempo de meditação na palavra do Senhor, do nosso estudo sério da Bíblia, e nós nos apegamos às coisas desse mundo. Por isso, muitas vezes, encontramos obstáculos que sentimos ainda maior dificuldade em transpor, porque tentamos fazer isso com a nossa própria carne. Senhor Deus, perdoa-nos. Nós precisamos estar atentos, nós precisamos ser diligentes e batalhar para a defesa do Evangelho. No nome de Jesus Cristo, muda os nossos corações segundo o teu poder e a tua glória, Senhor Deus. Derrama misericórdia sobre nós e nos faz homens e mulheres que avançam com o Evangelho da fé. Nós oramos e agradecemos no nome de Jesus. Amém? Meus irmãos, pelo fato de estarmos em uma congregação, pelo fato de muitas vezes dizermos que somos crentes, às vezes nós perdemos o sentido das coisas e não olhamos para o perigo da apostasia, da infiltração de dissimuladores, homens sem caráter, perversos, que permeiam a igreja do Senhor, com o objetivo de realmente fazer com que se perdam, com que abandonem a fé, com que fiquem confusos. Nós vivemos hoje uma situação de muita confusão nas denominações, uma situação de muita instabilidade nos homens que estão à frente das denominações, e nós precisamos tomar o cuidado. Sabemos que Deus é um Deus de misericórdia, de graça e de paz, mas sabemos também que esse mesmo Deus de misericórdia, de graça e de paz é um Deus de juízo. E mais que isso, diz a palavra que Ele é um justo juiz. Então nós não podemos levar as coisas de qualquer jeito, pensando que pelo fato de estarmos num culto, ou estarmos num grupo pequeno, ou temos ali algum tempo de oração, nós estamos tranquilos. Não, é muito perigoso caminhar descuidando de vigiar, descuidando de buscar no Senhor, para que pela palavra nós possamos avançar.
Hoje pela manhã nós podemos falar sobre Jesus, a nossa esperança. E nós dissemos justamente isso, que Ele dirige a nossa vida. Eu ainda venho chamar a atenção da igreja, o que eu coloquei pela manhã. Nós costumamos fazer planos sem consultar a Deus. E quando tudo dá errado, nós batemos num gabinete pastoral ou num líder de célula na casa. Ore por mim, que a minha vida não está dando certo. Mas é interessante que, dificilmente, nós iremos receber uma visita antes da pessoa tomar a decisão, com a seguinte expressão: olha, eu estou pensando em tomar uma decisão. Só que eu preciso de um tempo de oração, e eu preciso dos pastores dessa igreja, eu preciso dos líderes dessa igreja, eu preciso dos irmãos dessa igreja, consultando a Deus comigo. Porque Deus é quem direciona. Quando nós somos direcionados pelo Senhor, nós podemos agir em tranquilidade. Nós falamos também que Deus nos sustenta. É Deus quem coloca a provisão nas nossas vidas. É Deus quem faz prosperar o trabalho, a fadiga diária. Enquanto dorme, Ele dá aos seus amados. E é interessante, é Deus quem nos consola também. Ele vem com o seu consolo quando nós olhamos diante de alguma situação e nós dizemos assim: olha, o que fazer? Eu não vejo nenhuma solução. Então vem aquele consolo do Senhor, aquela maravilhosa graça do Senhor, e Ele nos dá então um novo tempo. Meus irmãos, Judas, esse irmão de Jesus, escreveu essa carta para exortar a igreja: cuidado, cuidado com os falsos homens que estão penetrando e permeando a igreja do Senhor. Mas é interessante que ele não se intitula Judas, irmão de Jesus. Muito pelo contrário, ele abre mão desse direito. E ele começa dizendo: Judas, servo de Jesus Cristo. Irmão de Tiago, que é irmão de Jesus Cristo. Meus irmãos, servo quer dizer escravo. Quer dizer um homem. Interessante que os irmãos de Jesus não creram em Jesus só após a sua ressurreição. Certa hora queriam até dizer e declarar que ele estava louco. Mas a misericórdia os alcançou. E ele então agora ele diz qual é a posição dele diante de Jesus. Eu estou aos pés do Senhor Jesus. A igreja precisa entender que essa deveria ser a nossa posição sublime, a nossa posição grandiosa. Hoje, as pessoas não se contentam mais em ser abençoados como pastores, eles já querem apostolados, eles já querem mais alguns títulos que o Senhor não tem dado. Tem sido títulos de homens para homens. É interessante que a palavra do Senhor, ela mostra que Jesus, quando veio aqui, Ele veio para quê? Para servir e não para ser servido. E nós, muitas vezes, somos arrogantes, egocentristas, a ponto de tirar a centralidade de Cristo das nossas vidas e colocar o nosso eu em primazia. Mas esse homem, este servo do Senhor, ele se coloca no lugar que deveríamos todos nós nos colocar. E é interessante que ele se dirige a alguém, aos chamados pelo Senhor, para uma vida comprometida com Ele, aos salvos em Cristo Jesus, aos amados em Deus, aos guardados em Jesus Cristo. E ele é interessante, ele ressalta a misericórdia, a paz e o amor. E ele diz que isso deve ser multiplicado. Qual o nosso maior exemplo de misericórdia? Deus. O que é misericórdia? É Deus não me dar o que eu mereço. Às vezes, eu converso com algumas pessoas e elas falam: olha, pessoas religiosas, com um coração realmente voluntarioso, mas por desconhecer a palavra, elas dizem: o que eu merecer é o que Deus vai me dar. Eu costumo dar um passo do lado, porque eu fico
pensando no fogo que vai descer. É o que nós merecemos. Nós merecemos o juízo de Deus. Nós merecemos o castigo eterno de Deus. Mas a misericórdia do Senhor faz com que Ele não nos dê aquilo que nós merecemos. E derrame a graça, que é o favor que eu não mereço. A paz é a reconciliação de um homem com Deus por intermédio de Cristo Jesus, que fez um sacrifício perfeito. Não há nada, meu irmão, que você possa acrescentar ao sacrifício de Jesus Cristo. Não adianta você caminhar à beira de uma estrada, não adianta você ficar 40 dias sem fazer alguma coisa, sem rapar a sua barba, nada disso adianta. A palavra do Senhor diz que sacrifícios agradáveis ao Senhor são coração quebrantado e contrito, ou seja, um coração derramado na presença do Senhor e arrependido, um coração que se humilha, que reconhece o que essa pessoa é diante de um Deus santo e poderoso. E o amor foi a prova mais forte de Deus para com o homem, enviando quem? Seu Filho amado, que jamais havia pecado, para fazer pecado em nosso lugar. Meus irmãos, se nós entendêssemos realmente, se nós nos deleitássemos realmente nessa obra maravilhosa de Jesus Cristo na cruz do Calvário, será que nós teríamos a vida que nós estamos tendo, espiritual? Será que o nosso testemunho seria um testemunho mais aprimorado, mais arrojado no Senhor? Você pode mandar aqui, nós escolhemos um livro de amor, pode escolher um filme de amor, você pode escolher uma música que fala de amor, a melhor que você achar aí no comércio. Você pode unir tudo isso, e não chega nem à sombra do amor de Deus pelo homem, a ponto de Jesus Cristo morrer e salvar todos os que creram e crerão até a vinda do Senhor. Meus irmãos, quando nós falamos em amor, nós não podemos deixar de olhar para a cruz de Cristo e nos deleitar nela, e nos humilhar nela, e nos subjugar nela. Nós precisamos entender que isto foi um alto preço que Jesus pagou. Essa prova de amor, essa evidência de amor, essa maneira de Deus mostrar o seu amor. Amou Deus o mundo de tal maneira. Não é Deus amou tanto, mas é de tal maneira. Deus demonstrou o seu amor da maneira que Jesus veio para morrer a nossa morte. Será que nós temos vivido e compreendido isso? Essa saudação de Judas, ela é totalmente completa. Ela não deixa nada de fora. Se nós observarmos, e se você chegar na sua casa depois e ler o versículo 1 e versículo 2, que tem como título prefácio e saudação, você realmente vai se deleitar na presença do Senhor. Você vai se derramar na presença do Senhor e você vai glorificar o nome do Senhor, porque Ele tem te amado. Ele tem te amado com um amor imensurável. Meus irmãos, os chamados são os crentes. Esses crentes que têm a misericórdia, que têm a paz e que têm o amor. Esses mesmos crentes, eles deveriam tomar algumas medidas. E é interessante quando nós chegamos no versículo 3, diz: amados, quando empregava toda a diligência em escrever-vos acerca da nossa comum salvação, foi que me senti obrigado a corresponder-me convosco, exortando-vos a batalhardes diligentemente pela fé que uma vez por todas foi entregue aos santos. Interessante, amados, eu estava discorrendo sobre a salvação em Cristo Jesus, mas Deus mandou que eu te exortasse e que eu vos exortasse
a batalhardes. De que maneira? Diligentemente, com cuidado, com dedicação, com aplicação na defesa da fé. Meus irmãos, eu tenho visto pastores defendendo as eleições e o seu candidato. Eu tenho visto pastores brigando um com o outro, porque um candidato a presidente, segundo o pensamento dele, é melhor do que o outro. Eu tenho visto pastores amando as suas denominações de tal maneira que Deus fica de fora, mas o nome dessa denominação é louvado. Um dia eu conversava com um pastor e ele falou: olha, o meu maior sonho é ir numa cavalhada, que chama, né? Com a bandeira da minha igreja. Eu parei e falei: meu Deus, e a defesa da fé? Nós estamos empregando diligência no quê? Nós estamos usando tudo o que nós temos para quê? Judas alerta a igreja sobre a batalha da fé. Por isso, nós temos que estar o quê? Diligentes pela fé que uma vez nos foi entregada. Você tem vivido a presença do Senhor de tal maneira que há uma convicção no seu coração a respeito de Cristo Jesus morrendo e salvando pecadores? Você tem uma convicção verdadeira que Cristo Jesus, depois de ser morto ao terceiro dia, ressuscitou e trouxe para todos aqueles que creram e que crerão garantia sobre a morte? Onde você tem aplicado a sua diligência? Onde você tem aplicado o seu esforço? Quais as suas perspectivas e expectativas? Eu tenho orado pelos meus netos. Eu sei que esse mundo, ele está assediando. Eu sei que o inimigo tem assediado. E eu tenho orado pelos meus netos, porque certamente eles sofrerão algum tipo de influência. Eles serão bombardeados muito tempo pelas setas inflamadas do inferno. E eles ainda não oram da maneira que deveriam. Pietro já está caminhando, mas ainda precisa de amadurecimento. Isabela ainda não começou, não estreou, mas eu creio que os pais estão orando. E eu pergunto para eles: vocês estão lendo a Bíblia para ela? Porque se eu souber que não está lendo, eu vou ter que fazer uma visita naquela casa, e vou ter que fazer uma visita séria, porque ela ouve já, e ela precisa ouvir a palavra do Senhor. Ah, mas ela não tem entendimento. O Espírito Santo faz coisas maravilhosas. Eu não tenho entendimento. De vez em quando eu leio a palavra e falo: meu Deus, o que é isso? Eu tenho um desejo de entender aquilo que o Senhor escreveu aqui, que o Senhor inspirou, mas eu não estou entendendo. Mas o teu Espírito pode fazer essa obra na minha vida. Você tem empregado diligência para que os seus amados busquem a Deus, para que os seus amados entendam a respeito da fé em Cristo Jesus? Você tem realmente vivido nesse cuidado? Eu me lembro de Jó. Jó, ele acordava de madrugada e sacrificava, porque se porventura algum dos seus filhos tivesse pecado, ele estava o quê? Cobrindo os seus filhos de oração. O quanto você tem sido um pai de oração? O quanto você tem sido uma mãe de oração? Meus irmãos, eu sei que você vai se tornar chato dentro do lar. Por que você vai ver coisas erradas e vai falar: filho, assim não é correto? Seu filho vai vestir uma roupa e você vai falar: tira. Seu filho vai fazer alguma coisa e falar: não faça isso. Eles não vão entender agora, mas você precisa tomar as rédeas do lar. E é interessante que essas rédeas foram dadas aos homens. E os homens precisam chamar a responsabilidade. Meus irmãos, homens, pais, futuros pais, os filhos estão olhando para você.
Eles estão analisando o seu comportamento. E você, principalmente para os filhos menores, você é tudo de bom. Como você tem direcionado os seus filhos? A palavra do Senhor no Salmo 127 diz que os filhos são como a flecha. E a flecha, ela precisa de ter um rumo. E quem dá o rumo à flecha não é a própria flecha, mas é o arqueiro. Assim nós deveríamos estar fazendo com os nossos filhos, exortando-os no caminho da fé, na defesa do Evangelho, explicando sobre a grandeza de Deus e os seus atributos. Nós deveríamos estar investindo tempo para que lá na frente nós tivéssemos uma colheita e que essa colheita fosse favorável e que os filhos se arrependessem e crescem no Senhor Jesus. Mas mãe, algo que pesa sobre a sua vida. Normalmente, a mãe tem um maior tempo de contato com os filhos. E você precisa investir, mãe. E você precisa falar para os seus filhos dessa palavra, não da novela da Globo. Você precisa se preocupar mais com as páginas da Bíblia do que com as páginas da UOL. Você precisa se preocupar mais com as notícias do Evangelho do que as notícias do Jornal da Mantiqueira. Você precisa exalar o bom perfume de Cristo. Você precisa cantar hinos e louvores ao Senhor. Você precisa fazer com que os seus filhos vejam nessa mãe uma mulher virtuosa de Deus. Se você quiser conhecer uma mulher virtuosa, vá lá em Provérbios, capítulo 31, do 10 em diante. Tem alguns traços dessa mulher virtuosa. E é algo maravilhoso no lar. Por que que ele nos exorta a estar diligente pela fé, a batalhar, não de qualquer maneira, mas a batalhar aguerrido mesmo, a batalhar com todo o nosso vigor pela fé? Por quê? Porque existem os inimigos da cruz de Cristo. A palavra diz assim no versículo 4: pois certos indivíduos se introduziram com dissimulação, os quais, desde muito, foram antecipadamente pronunciados para esta condenação. Homens ímpios, que transformam em libertinagem a graça de nosso Deus e negam o nosso único, soberano e Senhor Jesus Cristo. Interessante que as pessoas não entram dentro desse templo dizendo: olha, não creiam em Jesus Cristo. E se entrarem, vocês vão repelir isso de cara. Mas quando a palavra diz que eles são dissimulados, eles são falsos mestres, que vêm de fora, sorrateiramente, para dentro. E dissimulado quer dizer fingido, falso, hipócrita, mentiroso. Eles vêm com máscaras, e eles começam a lançar os seus dardos, eles começam a deturpar vagarosamente o Evangelho da graça, e eles vão até o ponto de negar que Jesus Cristo é o Senhor. Meus irmãos, você pode estar dizendo: isso eu tiro de letra. Não tira de letra. Se você não conhece a razão da sua fé, se você não tem intimidade com Cristo Jesus, você será enganado com falsas doutrinas. Você será enganado com estratégias humanas para crescimento de igreja. Você será enganado com: não, tadinho do teu filho, não chama a atenção dele não, isso tem nada a ver, tem nada a ver, isso tem nada a ver, eu morro de medo dele, porque ele vem devagar, e você tem: não tem problema não, logo que ele amadurecer ele larga. Não larga. Quando ele amadurece, parece que ele pega mais gosto pela coisa. Então nós precisamos entender que existem esses falsos mestres dentro da igreja, e nós precisamos combatê-los pela fé em Cristo Jesus, pelo conhecimento da palavra. Quando Jesus respondeu a Satanás, ele respondeu com a palavra, e Satanás o tentou com a palavra. Agora, se você for pretensioso de dizer que conhece mais a Bíblia que Satanás, eu não chego nem nos pés de Satanás. Só que eu tenho o perdão de Jesus na minha vida e ele não tem.
mas ele conhece a Bíblia de cor. Mas ele não tem a palavra viva no seu coração. Ele não obedece. Ele já tem uma mensagem de condenação, uma sentença de condenação sobre a vida dele. Então não tente disputar com a sua própria força. Diz a palavra também que eles são ímpios, homens ímpios. O que quer dizer ímpio? Aqueles homens que amam a rebeldia contra o Senhor, a desobediência contra o Senhor. Aqueles homens que têm os valores depravados. Aqueles homens que realmente depravam toda a sua vida, que não tem moral, que não tem caráter. Estes homens também, eles estão tentando transformar a mensagem da graça em libertinagem. Meus irmãos, as igrejas hoje, elas não estão tomando cuidado com esse versículo, e elas estão aceitando quase tudo, em nome da graça. Não, pode continuar, o que importa é que você tenha graça. Não, pode frequentar esse ambiente, o que importa é que você tenha graça. Não, não tem problema não, irmão. Não, não fala que o irmão adulterou, não, fala que ele teve um caso. Isso é uma coisa assim, relativamente normal hoje. Então vamos esquecer essa palavra adultério e vamos falar, está tendo um caso. Isso é libertinagem. Isto é um povo ímpio tentando fazer com que a graça esteja favorável à libertinagem. Meus irmãos, eles são inimigos da graça de Deus. Eles são homens libertinos, homens que vivem para o seu prazer, homens que têm no sexo o seu prazer, na vida promíscua o seu prazer, no roubo o seu prazer, na avareza o seu prazer, homens que não querem nada com as coisas de Deus, e estes homens ímpios estão tentando transformar em libertinagem a graça de nosso Senhor Jesus Cristo. E o que me bota um pouco de receio, não é que esses homens estejam infiltrados dentro das igrejas, é que pastores estão colocando esses homens no púlpito para ministrar sobre as ovelhas que são do Senhor. Este é o problema maior. Este é o problema maior. Se precisasse de um homem sem pecado, eu não poderia subir aqui. Mas eu estou aqui porque eu não amo o pecado. Eu não sou melhor do que ninguém. E eu falo muito com esses homens e mulheres que sobem aqui. Não subam aqui em amor ao pecado. Não subam aqui em amor ao pecado. Ah, mas o cara, olha, ele tem um dom, ele tem um talento. Fica no banco, até que o Senhor te converta. Até que o Senhor mude a sua vida. Se você ainda ama o mundo, se você ainda tem esse desejo incontrolável pelas coisas do mundo, por aquilo que o mundo pode fazer, você ainda não tem a salvação em Cristo Jesus. Se você adere às práticas do mundo, você não conhece Jesus Cristo ainda. Pode ser que venha conhecer, e a nossa oração é para que isso ocorra, e ocorra brevemente. Mas não tente ser um porta-voz da graça do Senhor, e transformar essa graça em libertinagem, porque Deus cobrará, e Ele é um justo juiz, e a mesma proporção de amor, é a proporção de ira que será derramada sobre os filhos da perdição. Meus irmãos, negar o nosso único e soberano Jesus Cristo, negar a supremacia de Jesus Cristo. Os fariseus afirmavam que Jesus Cristo era um grande mestre. Os fariseus afirmavam que não havia pregação como a deles, que a pregação de Jesus tinha nela autoridade, mas eles não o receberam como Senhor. Eles pensavam que Jesus era um grande mestre, mas não um Senhor e Salvador. Há pessoas dentro da igreja do Senhor, nesta mesma condição. Homens dissimuladores, homens ímpios, homens cheios de libertinagem, homens que negam que Jesus Cristo é o Salvador. Meus irmãos, a pressão do mundo é grande.
Eles estão querendo que nós aceitemos o que a Bíblia diz como errado, como certo. E eles estão querendo dizer tudo aquilo que a Bíblia diz que é certo, como errado. Nós estamos vendo aí debates, e é interessante, candidatos que não têm nenhum compromisso com Deus. Candidatos com compromisso com ideologia de gênero, com corrupção, com devassidão, e crentes defendendo estes homens abertamente. Eu, como pastor dessa igreja, você nunca vai ver eu subir aqui e falar, vote nesse. Mas a minha oração é para que você ouça a proposta, estude a proposta, ore ao Senhor e vá e exerça o seu papel de cidadão e cumpra a lei, escolha alguém. Mas que você procure entender quais as propostas e se ele tem ligação com a palavra de Deus, se ele preserva valores da palavra de Deus, porque é isso que nós precisamos nesse Brasil. O problema desse Brasil não é a economia, esse Brasil tem um potencial grande. O problema desse Brasil não são as calamidades, aqui não há calamidades. O problema desse Brasil é um povo degenerado, depravado, que voltou as costas para o Senhor e que disse, eu não quero Deus na minha vida, nós queremos uma nação sem Deus. E talvez o Senhor escolha, na sua soberania, um governante sem Deus, como juízo sobre nós, para que nós nos voltemos para Ele, para que nós cheguemos a um ponto onde seremos perseguidos de pregar a palavra do Senhor. Certa vez eu conversava com um homem que gosta de política, um empresário aqui de Poços de Caldas, e ele, sabendo que eu cuido de uma igreja, ele falou, olha, eu queria que as igrejas fossem taxadas no imposto de renda. Eu falei, isso é fraco. Ele falou, por quê? Eu queria que as igrejas tivessem o dinheiro todo da arrecadação tomado e tomado as suas propriedades, que ficassem somente os verdadeiros cristãos, e que os verdadeiros cristãos fossem para debaixo de uma árvore e glorificassem a Deus. Então, se quiser tomar tudo isso aqui, que tome. E eu quero ver quem vai estar domingo que vem. Nós vamos ali no pântano ali. Nós vamos ali no brejo glorificar a Deus. Sem microfone, sem som, cheio de borrachudos. Mas os crentes louvarão ao Senhor em toda e qualquer circunstância. E aquele homem então paralisou. Porque eu estava mais arrojado que ele. Ele queria só pôr um impostinho de renda sobre a igreja. E eu já queria que eles tomassem tudo. Para que nós criássemos, como diz o profeta Daniel, vergonha. E nos humilhássemos perante o nosso Deus. Meus irmãos, como está a sua vida com Deus? Olha o que tem aqui a palavra do Senhor, versículo 5, quero, pois, lembrar-vos, embora já estejais cientes de tudo, uma vez por todas, que o Senhor, tendo libertado um povo, tirando da terra do Egito, destruiu depois os que não creram. Este mesmo Deus que ama, que está dando a oportunidade para você hoje se render aos pés dele. Este mesmo Deus que ama e que envia o Espírito Santo, que você pode implorar hoje para que o Espírito Santo o convença da sua pecaminosidade, e que você, pelo Espírito, confesse que Jesus Cristo é o Senhor. Esse Deus livrou um povo cativo no Egito, um povo que estava sob a tutela de um tirano chamado Faraó, de um homem que começou a ver o crescimento, a proliferação do povo de Deus e falou, nós precisamos pôr carga sobre eles, nós precisamos subjugá-los ainda mais, senão eles vão crescer e nos dominar. O Senhor então vai, ouve o clamor desse povo, envia Moisés para resgatar esse povo, e o Senhor conduz esse povo em liberdade, de maneira extraordinária. E Faraó então não pode mais deter esse povo, e libera esse povo, e esse povo caminha. E o Senhor faz com que esse povo caminhe alguns dias, e diz, voltem e acampem de frente ao mar, eu vou mostrar o meu poder. E é interessante que ele coloca então o coração duro em Faraó mais uma vez, e Faraó sai em perseguição desse povo. E quando esse povo olha para trás, muitos blasfemam contra o Senhor, mas o Senhor faz com que o mar se abra, e eles passem em segurança, e ele coloca
a coluna de fogo que estava na frente e atrás, e coloca também a nuvem atrás, e ali há uma tempestade, e Faraó não consegue passar, e eles são subjugados pela água, e esse povo sai do outro lado, pela mão forte do Senhor. Mas esse povo reclama que não tem água, esse povo reclama que não tem comida, e Deus envia o maná, e Deus faz sair água da rocha, e esse povo reclama que quer comer carne, o povo gosta de rodízio, né? E o Senhor manda cordonizes, e o Senhor ajeita daqui, e o Senhor mostra as maravilhas de lá, e esse povo então rebela-se contra o Senhor, e diz a palavra, destruiu depois os que não creram. Meu irmão, se você pensa que esse Deus é bonzinho, é bonzinho, é bonzinho, você esqueceu de ler a palavra de Deus, que esse Deus é juízo, e o juízo de Deus não se brinca, a mão do Senhor pesa, e Ele eliminou os que não creram, e eles não entraram na promessa do Senhor. E é interessante que muitas vezes nós estamos brincando de ser crentes, no nosso tempo a sós, nós estamos vivendo a prática do pecado. Quando ninguém está nos observando, talvez nós estejamos vivendo e amando o pecado. Muitos dos nossos filhos sabem o que é certo e o que é errado, mas estão insistindo em fazer o que é errado. Meu filho, você é jovem, mas hoje pode estourar a veia da sua cabeça e você não ter tempo de chegar no hospital. E se você partir esta noite, jovem, você estará sob o juízo de Deus? Ou você estará na glória do Senhor? Isso serve para os adultos, isso serve para os idosos, isso serve para as crianças dessa igreja. Essa é a palavra de Deus. Nós brincamos com o juízo de Deus, nós insistimos no pecado, nós queremos pecar, falamos, eu vou pecar e pronto. Nós brincamos com as coisas erradas. Meus irmãos, lá no Éden, a serpente fez uma proposta maravilhosa para a mulher. Ela ofereceu uma fruta, e ainda ofereceu a seguinte promessa: se você comer dessa fruta, você vai ser igual a Deus. Você acha que o capeta vai aparecer para um jovem assim, com um chifrão, soltando fogo para a boca, e vai fazer alguma coisa bastante forte? Não. Ele vai ser sutil. Ele vai permear a sua vida. E você lembra talvez do ensinamento da sua mãe, que foi bíblico, do ensinamento do seu pai, que foi bíblico, e você vai insistir em abrir o seu celular num site pornográfico e vai buscar satisfação num site pornográfico? Talvez num romance fora do tempo e com a pessoa errada e sem o consentimento do Senhor. Talvez em ter uma proposta que você vai ganhar um dinheiro, e um dinheiro errado, que não é bênção, e ele vai te envolver, e você estará sob o juízo de Deus. E não brinque com Deus, não se brinque, não se zomba das coisas do Senhor. E é interessante que no versículo 6 diz, e há anjos, os que não guardaram o seu estado original, mas abandonaram o seu próprio domicílio, ele tem guardado sob trevas, em algemas eternas, para o juízo do grande dia. Anjos ele não poupou, meu filho. Anjos ele não poupou, minha jovem. Senhoras, Senhor, não brinque com as coisas de Deus. O juízo de Deus é implacável. Versículo 7, como Sodoma e Gomorra e as cidades circunvizinhas, que havendo se entregado à prostituição, como aqueles seguindo após outra carne, são postas para exemplo do fogo eterno, sofrendo punição. Qual que era a proposta de Sodoma e Gomorra? Prostituição, principalmente homossexualismo. Os homens daquela cidade quiseram ter sexo com os próprios anjos. Ló ofereceu as suas filhas, mas eles queriam ter sexo com os anjos. Nós temos propostas na Câmara dos Deputados, aprovando ideologia de gênero. Casamento já está sendo aprovado em várias partes, entre pessoas do mesmo sexo. E nós não estamos nem orando para que isso seja barrado.
Não há bênção do Senhor sobre um relacionamento como esse. Não há bênção do Senhor para o sexo fora do matrimônio. Não há. Não há bênção do Senhor para que você procure satisfazer a sua necessidade sexual antes de ter um compromisso através do casamento. Não há nenhuma álibi para você ter um relacionamento sexual fora do casamento. E Sodoma, ela não foi punida só com fogo. Olha o que diz a palavra aqui, vamos repetir. São postas para exemplo do fogo eterno. Meus irmãos, você pensa que lá no inferno vai ser assim, ó, você vai achar umas donas lá, você vai casar com as donas, vai ser legal, vai rolar um clima, vai ter um barzinho lá para você tomar uma, para você fazer uma, né? Não. Diz a palavra que haverá choro e ranger de dentes quando a pessoa for mandada para lá. Diz a palavra que lá o fogo não apaga e o verme não morre. Diz que é terrível. É sofrimento eterno. Ah, mas Deus não é justo se fizer dessa maneira. Isso é o seu conceito. Como você não conhece a palavra, você está com essa bobagem no seu coração. Deus é justo. Deus é justo se nos mandar agora para lá. Então nós precisamos levar a sério as coisas de Deus. Versículo 8. Ora, estes da mesma sorte, quais sonhadores alucinados, não só contaminam a carne, mas também rejeitam o governo e difamam autoridades superiores. Meus irmãos, se nós fôssemos ler para frente, nós veríamos que vários exemplos daqui daqueles que rejeitaram a autoridade divina. Algumas pessoas que não amam a Deus, elas dizem, você serve esse Deus que você tem que ficar de joelho perante Ele? Você serve esse Deus que você tem que chorar perante Ele? Você serve esse Deus que te impede de você desfrutar dessa vida e ir para os lugares que você quer ir? Sim, eu sirvo esse Deus e eu amo esse Deus e eu amo estar subjugado aos pés dEle, porque Ele é tão maravilhoso que Ele me ama de uma maneira tão forte que Ele enviou o seu Filho para morrer a morte que eu ia morrer, e assim mesmo, depois de morrer, iria ser condenado ao inferno, porque eu não podia salvar a mim mesmo, mesmo dependurado no madeiro. Eu amo esse Deus, e eu preciso viver debaixo da autoridade dEle. Então é interessante que a palavra de Deus, ela tem que ser a minha direção, e mesmo que eu não concorde que a palavra de Deus diga para eu não fazer tal coisa, eu devo falar, me perdoa, Senhor, mas eu preciso obedecer. Talvez um dia o Senhor me dê entendimento, então, pela fé, eu vou confiar inteiramente no Senhor. Então, meu irmão, por que eu estou falando isso? Para te desanimar? Não, para te animar. Para te animar a depositar toda a sua esperança em Cristo Jesus. Para que você ore pelo nosso país, para que você ore por essas eleições, para que você ore pelos candidatos que têm realmente uma proposta de Deus, para que você ore pelas autoridades que já estão instituídas sobre a nossa nação. Olha, você que tem dificuldade de ficar um tempo de oração, você tem que orar pelo Temer, você tem que orar pelos ministros, você tem que orar pelo Supremo Tribunal, você tem que orar pelos senadores, pelos deputados, você tem que orar pelos presidentes ou diretores de órgãos públicos, você tem que orar pelo funcionalismo público federal. Olha quanta coisa que nós temos que orar. Aí depois você passa pelo âmbito estadual. Você tem lá o nosso governador, que hoje é Pimentel, concorde ou não, eu tenho que orar por ele, abençoar a vida dele, a sua família, porque essa é a palavra de Deus. Então você vai investir pelo menos aí 15, 20 minutos diários. Aí você vai chegar aqui no nosso prefeito Sérgio, no vice-prefeito Flávio, todos os vereadores, são 15, você pode guardar os nomes, se quiser eu te passo a lista, mas você precisa abençoar, você precisa ser bíblico. Você precisa ser bíblico, eu preciso ser bíblico. Então, meu irmão, viva, não rejeite a autoridade do Senhor. Olha, Deus te dará um caminho em segurança. A palavra dele é luz para os nossos pés, é lâmpada para o nosso caminho. A palavra dele é rocha eterna. A palavra dele é mais preciosa do que o ouro e que a prata.
Por que que nós estamos procurando satisfação em outra coisa a não ser a palavra do Senhor? Sendo que nela nós deveríamos nos deleitar de dia e de noite. Sendo que nela nós deveríamos meditar 24 horas. Sendo que ela deveria ocupar todo o nosso coração, todo o nosso vigor. Meus irmãos, a consequência da rebelião, de não estar sujeito à autoridade, é a nossa destruição. Homens que se rebelaram contra o Senhor, estavam vendo a terra prometida. O Senhor deu a sentença de que eles morressem. A Bíblia aqui ela cita depois em Judas, ela cita Balaão, aquele homem que preferiu cobiçar o dinheiro do que simplesmente fazer o que Deus estava mandando fazer. A palavra de Deus, ela fala de Caim, um homem que tentou agradar a Deus da sua própria maneira, ele fez o culto da sua própria maneira, ele não perguntou para o Senhor como é que deveria ser o culto, como é que deveria ser a oferta, e ele ainda se irou quando Deus aceitou a oferta do seu irmão Abel, e ele então não conteve o pecado e foi e matou o seu irmão. Aqui no próprio livro de Judas, fala da revolta de Corá, quando a terra então tragou ele e os seus familiares, porque aqueles homens rejeitaram o governo de Moisés, puseram à prova o governo de Moisés. Então eu quero alertar você, não seja rebelde contra Deus, ou você colherá a destruição. Que Deus te abençoe, que Deus possa estar confortando o seu coração com a sua palavra. Eu queria que você entendesse isso como um recado de Deus, um amor, um cuidado de Deus para a sua vida, não como uma exortação sem amor, uma exortação apenas por ser uma exortação, não, é a palavra do Senhor. Ela nos chama de amados de Deus, ela nos chama de servos do Senhor, ela nos chama de guardados em Cristo, de escolhidos pelo Senhor. Então, vivamos para louvor da glória dEle.